Bom dia, bom dia. Eu dormi bem, graças a Deus, dormi bem. Dormi tranquila. Acordei, eu acho que foi 6 horas. Orei um pouco a Deus, conversei um pouco com Deus. Coloquei algumas pessoas nas mãos de Deus. Conversei com Deus a respeito de algumas pessoas. E agora vamos ler a palavra de Deus, vamos conhecer mais de Deus, vamos colocar Deus no centro da nossa vida, conhecer assim o que é Deus capaz de fazer, porque Deus não muda, o que Ele foi capaz de fazer. Então vamos orar primeiro, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e pedir a misericórdia de Deus para esse dia, porque cada segundo é um momento diferente e nós não sabemos o que irá acontecer. Então vamos lá? Senhor Deus, nós queremos pedir perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Sabemos que a glória, que a exaltação, que o louvor é somente do Senhor. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nossa família, o Senhor é o nosso amor, o Senhor é o nosso único amor, o Senhor é a nossa única família, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor que nos tira do chão. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito. Senhor, eu peço, Senhor, agora que o Senhor venha de encontro com os meus sentimentos, que o Senhor sonda-me, Senhor, sonda os meus pensamentos, sonda os meus desejos, sonda, Senhor, as minhas palavras antes de que eu fale, sonda os meus pensamentos antes que eu pense, sonda-me, Senhor, os meus caminhos. E se tiver algum mal, Senhor, tira o Senhor, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Eu quero a cada dia ser um ser humano melhor para o Senhor, pois o Senhor é Deus e eu quero glorificar o Senhor o tempo todo, exaltá-lo o tempo todo. Que o Senhor possa abençoar este lar, esta família que aqui está, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um deles com saúde, com paz, que eles possam dormir em paz em nome de Jesus, que eles possam estar voltados ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor também é justiça. E eu sei, Senhor, estou aprendendo mais de Ti a cada dia, sabendo que todos os meus atos, eu serei condenada pelos meus atos. O Senhor irá olhar para mim através dos meus atos. E eu sei no que eu devo andar, Senhor. Então quero pedir ao Senhor a Tua misericórdia sobre as pessoas que aqui estão dentro dessa família, sobre esta casa, sobre este lar, e que não for do Senhor, o que eu não estou enxergando, mas o Senhor enxerga tudo. Que o Senhor possa tirar daqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa estar com a Tua presença aqui, porque eu estou convidando, estou abrindo as portas, o lugar do meu lar, que na verdade é emprestado pelo Senhor, para que o Senhor esteja aqui. Eu quero pedir perdão mais uma vez, não sabemos o que irá acontecer nesse dia, tudo é uma surpresa, somente o Senhor sabe, porque o Senhor é Deus, o que vai acontecer nesse dia, mas que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, pois somente o Senhor tem misericórdia, mais ninguém, somente o Senhor tem poder, mais ninguém, ser humano nenhum mais. Ser humano nenhum tem poder, Senhor. Acham que tem poder, mas não tem poder nenhum. Então, eu confio somente no Senhor. O Senhor é minha família. O Senhor é o meu defensor. O Senhor é quem sabe o que eu falo, quem sabe a minha moral, quem me conhece no íntimo é o Senhor, porque o Senhor sabe o que eu penso, o que eu faço de errado, o que eu faço de certo. O Senhor que está comigo o tempo todo. O Senhor, antes de eu falar alguma coisa, o Senhor já sabe que eu vou falar. Antes de eu pensar alguma coisa, o Senhor já sabe que eu vou pensar. Então, eu peço a Tua misericórdia sobre este lar, sobre essa família, que a Tua bênção, em nome de Jesus, esteja aqui. Amém. No lar de todo mundo, né, gente? Não só na minha. Nós estamos no capítulo, nós estamos no Antigo Testamento, que você começa o livro, igual eu sempre falo para vocês aqui, do começo. Você nunca vai ler uma parte. Eu vou ler um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Se você ler um pedacinho aqui, um pedacinho ali, você não vai entender o livro, não. Você começa a estudar do começo. Você começa, quando você nasce, você aprende tudo do começo. Nada do meio, nem do final. Então, nós estamos no
quinto livro. O que é o quinto livro? 1, 2, 3, 4, 5, 5. É o quinto livro do Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento, Luciana? Você pega a Bíblia, a Bíblia aqui, ó, a primeira página da Bíblia, tá vendo? Ó, te dão a Bíblia. Quando você abre ela, você começa a ler aqui, ó. Você começa a ler uns nomezinhos que tem aqui em cima, tá vendo? Em negrito de preto, bem pretinho. Então, você vai ver nomes. Você conta 5 nomes diferentes. Quando chegar no quinto, é Deuteronômio. Deuteronômio. E nós estamos no capítulo 3:3, que é 33. 3:3. Capítulo 33, vamos conhecer mais de Deus. Você viu ali que Deus, no capítulo 32, no versículo 50 e no 49, né? No 48, vamos ler novamente, que é quando Deus, Pai de Jesus, fala para Moisés que ele vai morrer. E aonde ele vai morrer e o motivo por que ele vai morrer, porque Deus vai matá-lo, não é? Versículo 48. Jeová disse a Moisés naquele mesmo dia. Versículo 49. Moisés, suba a este monte da região de Abarim. Região de Abarim. O monte que você vai subir chama-se Nebo. Nebo, N-E-B-O, Nebo. Que fica na terra de Moabe, em frente a Jericó. E veja lá de cima do monte, do monte Nebo, a terra de Canaã. Você vai ver que dou como propriedade aos israelitas. Deus deu para a gente essa terra? Não. Deu para o povo israelitas. E como que Deus deu? Tinha um povo lá, como se eu tivesse esse lote aqui, ó. Tem esse lote aqui, tá vendo? Esse lote aqui com uma cidade dentro. Aí, de repente, Deus fala assim, não, eu quero dar esse lote para Luciana. Então, Deus fala assim, olha, Luciana, você vai conseguir esse lote para você. Mas, Senhor, mas tem várias pessoas aqui, esse lote é uma cidade. Ele vai falar, não, eu vou te dar esse lote, eu quero te dar esse lote. Eu vou fazer o seguinte, você pode entrar no lote, que quando você entrar no lote, vai todo mundo morrer. Eu vou estar na sua frente. E você confia em mim, Luciana, que você vai vencer? Que todo mundo vai morrer e você vai ficar com o lote? Acredito. Então foi desse jeito. Tinha pessoas morando nessas cidades aí, nesses lotes, nessas terras, e Deus matou essas pessoas. Claro que ele pediu para que os israelitas fossem, para que os israelitas glorificasse a Deus, exaltasse Deus, mostrando do que Deus era capaz de fazer. Porque se eu tenho poder, eu tenho que mostrar o meu poder perante todo mundo. E Deus queria, porque Deus tem poder, então Deus, ele mostra o poder dele perante todas as pessoas para que a glória seja dele, para que ele seja glorificado. E a pessoa, meu Deus, somente o Senhor tem poder de fazer isso, hein? E somente ele, a glória, ele não divide com ninguém, com ser humano nenhum, muito menos, nem com o filho dele, que é Jesus, que está, Jesus não está sentado à direita dele, não. Jesus está em pé esperando a ordem do pai dele, Deus, para Jesus voltar no tempo de Deus. Então, olha o que ele falou para Moisés. Moisés era amigo de Deus. Moisés conversava com Deus. Deus conversava com Moisés. Moisés que falava o que Deus falava para Moisés, falava para o povo. E mesmo assim, Deus ficou chateado com Moisés e com Arão. Matou Arão primeiro, no monte também. Depois matou Moisés. Mesmo Deus sendo amigo de Moisés, mesmo Moisés conversando com Deus, mesmo Moisés sendo intérprete de Deus para o povo de Israel com Arão, mesmo Arão e Moisés indo no Egito e falando tudo que Deus tinha mandado falar, e Deus matou os dois, Arão e Moisés. Então não vem com esse negócio que o pastor está debaixo da graça de Deus, que ele pode fazer o que ele quiser, que Deus não admite. Deus não esquece do que você já fez. Deus não esquece do que você fez
contra ele, do que você fez contra o nome dele, de que você sujou o nome dele. Deus não admite isso. Então não vem falando assim que eu sou a menina dos olhos de Deus, porque Deus sabe os seus pensamentos, sabe onde você anda, sabe como você é. Se você não acredita nisso, você não acredita em Deus. Se você não teme a Deus, não tem medo de Deus, você não acredita em Deus, porque você sabe muito bem que Deus não esquece, porque você tem que fazer coisas para glorificar o nome de Deus. Não é o seu nome, mas o nome de Deus. Não é para você pregar bonito no púlpito, para todo mundo falar, olha, o pastor prega bem. Nada disso, Deus não gosta disso não. Quem prega bem, quem fala bem é Deus. Sabe por quê? Porque isso aqui não foi pastor que escreveu não, amor. Quem escreveu isso aqui foi o quê? Pessoas que viram, que ouviram, pessoas que Deus mandou escrever. Deus não divide mentira com ninguém. Você tem que chegar lá e falar assim, olha gente, eu vou aqui falar sobre um livro que não foi escrito por mim, foi Deus que fez todos esses milagres, Deus que faz todas as coisas. Eu não sou ninguém, sou um pecador, sou fraco, sou falho. A glória tem que ser dele. Ajoelhe-se diante de Deus. Ajoelhem-se diante de Deus. Glorifiquem o nome de Deus o tempo todo, porque somente ele é Deus. Não bata a palma para mim. Não bata a palma para mim, bata a palma para Deus, porque só Ele merece palmas, só Ele merece palmas, só Ele merece abraços, só Ele merece adoração. Não me adore porque eu sou falho. Deus não divide. Pode demorar, Luciana, por que não mata na hora? Quanto tempo ele demorou para matar Arão? Quanto tempo ele demorou para matar Moisés? Anos a fio, mas morreu. Com 120 anos, Moisés morreu. Deus matou ele no monte e avisou ele antes. Eu vou te matar porque você não me glorificou naquele dia. Eu mandei você conversar com a pedra. Eu não mandei você bater na pedra e falar o que você falou, não. Você e Arão. Por isso que o seu irmão morreu, Arão, porque eu matei ele. E por isso que você vai morrer agora, nesse monte aí. Antes de você vai dar uma olhada na terra que eu vou dar para o israelita, mas você não vai entrar lá não, porque você falou e você não conversou com a pedra que eu mandei. Você bateu na pedra, você não me exaltou, você não me glorificou. Então não vem achando que Deus é bonzinho, que perdoa tudo, que não. E outra coisa, Deus é igual eu, não esquece as coisas que os outros fizeram comigo não. Você esquece o que as pessoas ruins fizeram com você, que fizeram maldade com você sem você merecer, você esquece? Deus também não esquece não. Deus é justo. Pode até demorar, mas Deus é justo. Pode até demorar, mas a justiça de Deus não falha. Para você ver que Deus veio aqui no capítulo 32, no versículo 48, ele começa a conversar com Moisés. Jeová disse a Moisés naquele mesmo dia, versículo 49, Moisés, suba a este monte que fica na região de Abarim. O monte se chama Monte Nebo, que fica na terra de Moabe, em frente a Jericó. E veja, Moisés, a terra de Canaã do monte, que dou como propriedade aos israelitas. Não é para mim nem para você. Versículo 50. Então, Moisés, Deus falando com Moisés, você morrerá, Moisés, no monte Nebo, ao qual você subirá, e será reunido aos seus antepassados. Agora eu não entendo, será reunido aos seus antepassados. Eu não entendo essa aí, eu sinceramente não entendo. Vou estudar sobre isso, vou conversar com Deus, vou orar e vou estudar sobre isso. Porque ele sempre fala isso aqui, quando será reunido aos seus antepassados, que já morreram. Assim como Arão, seu irmão, morreu no monte Hor e foi reunido ao seu povo. Porque depois que ele morreu, ele foi reunido ao povo dele. Eu não entendo isso que Deus está falando aqui com Moisés, não. Eu não entendo como essa reunião é, entendeu? Versículo 51. Porque vocês foram infiéis. Moisés e Arão foram infiéis. Infiéis numa vez só, tá? Todo o resto de anos,
eles foram fiéis. 40, de 40 anos, um dia eles foram infiéis e Deus não perdoou. Deus não perdoou Moisés e Arão, que ele usava Moisés e Arão para tirar o povo do Egito, para falar por ele, para conversar o tempo todo com ele, e ele não perdoou uma coisa só de Moisés e de Arão. De Arão ele perdoou 2 vezes, né? Que foi a estátua, né? Que ele fez, que Moisés pediu para ele perdoar, ele perdoou. Não, mas ele perdoou porque está perdoado. Ele só não perdoou o negócio mesmo, que quando ele perdoa, está perdoado. Quando ele não perdoa, ele não perdoou o que eles fizeram com a pedra. Era para conversar com a pedra e não era para bater na pedra e nem falar o que Moisés falou, junto com Arão. Então, versículo 51. Porque vocês, Arão e Moisés, foram infiéis a mim, Deus Pai de Jesus, entre os israelitas, junto às águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificaram diante do povo de Israel. Quem é santo? Quem que merece glória? Quem que merece exaltação o tempo todo? É o ser humano ou é Deus? É Deus. Eles não santificaram, eles não fizeram aquilo que Deus mandou. Eles fizeram, Deus sentiu também neles, sabe, uma certa exaltação no espírito deles, assim, deles mesmos. Eu acredito que Deus tenha sentido assim, na hora que ele bateu na pedra e não falou com a pedra e gritou alto, uma palavra que está no outro vídeo aqui embaixo, eu acredito que Deus tenha sentido que eles estavam assim se exaltando e não exaltando Deus. Porque tem muitos que vão para o púlpito se exalta, mas não exalta Deus, que é o verdadeiro Deus, que é verdadeiro, que aceita só a glória para ele, não divide a glória com ninguém. Então vamos aí. Então ele falou, olha, ele falou o motivo porque ele estava matando Moisés e porque ele matou Arão. Porque você, Arão e Moisés, foram infiéis a mim, entre os israelitas, junto às águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificaram diante do povo de Israel. Versículo 52. Moisés, você verá a terra de Canaã à distância, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel, porque você vai morrer agora. Você terminar de ver, eu terminar de explicar o porquê que eu estou te matando e porquê que eu matei seu irmão Arão, Deus não perdoou, gente. De 40 anos, uma coisa ele não perdoou de Moisés e de Arão e matou todos os dois que conversava com Deus. Então imagine você que fica no púlpito, que fica se engrandecendo, que fica aceitando palma. Gente, quando a pessoa for bater palma para você, você vira e fala assim, não, meu filho, quem merece palma aqui é Deus. Eu não mereço não. Seja humilde para reconhecer que você é falho, que você é pecador, que quem merece palma é Deus. Não é você. Tem muita gente aí adorando os seres humanos pecadores. Como dizem, né? Comedor de arroz e feijão, que Deus não precisa comer nada, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer que glorifica ele. Ele quer que você exalta ele o tempo todo. Ele quer que você fala, não, isso aqui não é mérito meu, não, é de Deus. Agradece a Deus. É palmas para Deus. Tudo é para Deus. É isso que ele quer. Ele quer tudo para ele, porque realmente, se é ele que fez tudo, ele é merecedor de tudo. Quem somos nós que não fizemos nada, que só pecamos contra ele, que só fazemos coisas erradas, em que só entristecemos o coração dele? Então vamos lá no capítulo 33, 3:3, versículo 1. Esta é a bênção que Moisés, o homem do verdadeiro Deus. E olha que Moisés era o homem do verdadeiro Deus e Deus matou ele. Com 120 anos de idade, não deixou ele entrar na terra de Canaã, não, por causa de uma coisa que ele cometeu lá no monte. Ele falou com a pedra, não, ele bateu na pedra, mas Arão proferiu. Esta é a bênção que Moisés, o homem do verdadeiro Deus, proferiu aos israelitas antes da sua morte. Ele morreu com 120 anos e morreu por um motivo, está no capítulo 32, versículo 51. Porque vocês, Arão e Moisés, foram infiéis a mim, Deus, Pai de Jesus, entre os israelitas, junto às águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificaram diante do povo de Israel. Você tem que santificar a Deus diante de todo o povo onde você pregar. Então,
E ele era o homem do verdadeiro Deus, e Deus matou ele. Versículo 2. Então, essa é a bênção que Moisés, o homem do verdadeiro Deus, proferiu aos israelitas antes da sua morte. Versículo 2. Moisés disse, antes da morte dele, Jeová do sinal ele veio. Jeová do sinal ele veio. E brilhou sobre eles desde Seir. Resplandeceu em glória desde a região montanhosa de Parã. E com ele estavam santas miríades. À sua direita estavam os seus guerreiros. Versículo 3. Ele amou o seu povo. Todos os santos do povo estão na tua mão, na mão de Deus. Eles estavam sentados aos teus pés e começaram a escutar as tuas palavras. Versículo 4. Moisés nos deu uma ordem, uma lei, como propriedade da congregação de Jacó. Versículo 5. E ele se tornou rei em Jesurum, quando os cabeças do povo se reuniram, junto com todas as tribos de Israel. Versículo 6. Que Ruben é um dos filhos aí descendentes de Jacó, viva e não morra, e não se tornem poucos os seus homens. Versículo 7. E ele proferiu essa bênção a Judá, a tribo de Judá. Ouve, ó Jeová, a voz de Judá, e que tu o tragas de volta ao seu povo. Seus braços defenderam o que lhe pertence, e que tu o ajudes contra os seus adversários. Versículo 8. A respeito de Levi, que são os levitas, Moisés disse, Teu tumim e teu urim pertencem ao homem que te é leal, a quem puseste a prova em Maçã. Começaste a discutir com ele junto às águas de Meribá. Versículo 9. Com o homem que disse a respeito do seu papai e da sua mamãe, não tenho consideração pelo meu papai e pela minha mamãe. Ele não reconheceu nem seus irmãos e ignorou seus próprios filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram teu pacto. Versículo 10. Que eles intruam Jacó nas tuas decisões judiciais, e Israel na tua lei. Que eles ofereçam incenso como aroma agradável a ti, e uma oferta inteira no teu altar, que é o altar de Deus. Versículo 11. Abençoa, ó Jeová, a força dele, e que tenhas prazer no trabalho das suas mãos. Quebra as pernas dos que se levantam contra ele, para que aqueles que o odeiam não se levantem mais. Versículo 12. A respeito de Benjamim, que era o irmão mais novo de José do Egito, ele disse, Moisés, que o amado de Jeová resida em segurança junto dele, enquanto ele o abriga o dia inteiro. Ele residirá entre os seus ombros. Versículo 13. A respeito de José do Egito, Moisés disse, seja a sua terra abençoada por Jeová, com as coisas seletas do céu, com o orvalho e com as águas das fontes abaixo da terra. Versículo 14. Com as coisas seletas que o sol faz crescer, e com as safras seletas cada mês. Versículo 15. Essas pessoas já estavam mortas, tá? Que estava falando. Como as coisas mais seletas procedentes das montanhas antigas, e com as coisas seletas dos montes eternos. Versículo 16. Com as coisas seletas da terra e do que a enche, a terra. E com a provação daquele que apareceu no espinheiro, que é Deus. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do escolhido entre os seus irmãos. José do Egito foi escolhido, entre todos os irmãos foi escolhido por Deus. Versículo 17. Seu esplendor é como o de um touro primogênito. José já tinha morrido quando ele falou isso. Moisés falou isso. E seus chifres são os chifres de um touro selvagem. Com eles empurraram os povos todos juntos até os confins da terra. Eles são a dezenas de milhares de Efraim,
e são os milhares de Manassés. Versículo 18. A respeito de Zebulão, Moisés disse: Alegre-se, ó Zebulão, nos seus empreendimentos, e você, Issacar, nas suas tendas. Versículo 19. Eles convocarão povos ao monte. Ali oferecerão sacrifícios em justiça, pois extrairão a riqueza abundante dos mares e os tesouros ocultos da areia. Versículo 20. A respeito de Gade, Moisés disse: Bendito é aquele que amplia o território de Gade. Ele se deita como um leão, pronto para dilacerar o braço, sim, a cabeça da sua presa. Versículo 21. Ele escolherá para si a primeira parte, pois ali se reserva a porção de um legislador. Os cabeças do povo se ajuntarão, e ele executará a justiça de Jeová e suas decisões judiciais para com Israel. Versículo 22. A respeito de Dan, da tribo de Dan, Moisés disse: Dan é um filhote de leão, e ele saltará de Baçã. Versículo 23. A respeito da tribo de Naftali, Moisés disse: Naftali está satisfeito com a aprovação de Jeová e cheio de sua bênção. Tome posse do oeste e tome posse do sul. Versículo 24. A respeito de Asser, Moisés disse à tribo de Asser: Asser é abençoado com filhos, que ele seja favorecido pelos seus irmãos e que molhe seus pés em azeite. Versículo 25. Ferro e cobre são as trancas dos seus portões, e você ficará seguro todos os seus dias. Versículo 26. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga pelo céu para ajudar você, e que cavalga nas nuvens em majestade. Versículo 27. Deus é um refúgio desde os tempos antigos. Seus braços eternos estão por baixo de você. Ele expulsará o inimigo de diante de você e dirá: destrua-os, os seus inimigos. Versículo 28. Israel residirá em segurança, e a fonte de Jacó correrá sozinha, numa terra de cereais e vinho novo, cujos céus gotejarão orvalho. Versículo 29. Feliz é você. Feliz é você, ó Israel. Quem é semelhante a você em Israel? Um povo cuja salvação vem de Jeová, vem de Deus, Pai de Jesus. Seu escudo protetor é Ele, e sua espada majestosa é Ele. Seus inimigos ficarão encolhidos de temor, de medo, diante de você, povo de Israel. E você, povo de Israel, pisará nas costas dos seus inimigos. E assim terminou o capítulo 33.